Depois a gente posta uma foto da gambiarra que a gente fez aqui para poder Ficou incrível essa gambiarra. disponibilizar no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo, e para que a gente olhe para vocês, porque na primeira live que a gente fez estava um celular transmitindo o computador transmitindo pro YouTube num lugar, o celular no outro, a gente ficava fazendo assim. Mas somos brasileiros antes de tudo e conseguimos resolver isso com uma bela de uma gambiarra. É isso aí. Sejam bem-vindos então à nossa live. Vamos iniciar. Vamos lá, pessoal, então. Como é de praxe das nossas lives, de vez em quando a gente vai olhar aqui pro lado para seguir o nosso roteiro direitinho e não deixar passar nada do que a gente quer passar para vocês. Exatamente. Beleza? E o assunto de hoje, para quem está ansioso para saber e ouvir sobre, é como melhorar a comunicação no seu relacionamento e evitar brigas. É isso aí. Beleza? A gente começa então. O que a gente vai falar aqui para vocês hoje é um plano bem robusto. É a essência da comunicação. A gente extraiu o que a gente tinha de mais. Sabe o que está por trás do que está por trás? Então, aquela gotinha de essência bem potente que vai te ajudar de fato a transformar o seu relacionamento, é isso que a gente vai trazer aqui para você hoje. É um conteúdo bem técnico assim, mas a gente vai trazer ele de um jeito mais bacana, mais leve, com exemplos, para vocês poderem aplicar no dia a dia, porque de fato a transformação só acontece quando você aplica. Exatamente. E como é um plano bem robusto, a gente recomenda, inclusive, que você anote, se você conseguir anotar, ou que você assista a live depois, mais de uma vez, para poder gravar bem e incorporar bem esse conteúdo que a gente vai passar aqui hoje, tá bom? Esse conteúdo ele é bem importante para o relacionamento. Comunicação é a base do relacionamento. Tem até uma metáfora que eu estava pensando essa noite, estava lá deitado e sonhando o que eu vou falar para explicar de forma mais simples para as pessoas. Esse tema, ele é tipo um bichinho virtual. Você vai ter que todo dia alimentar ele, todo dia cuidar dele, dar atenção, porque ele é extremamente importante. E se você não der atenção, o que acontece? O bichinho vai morrer. E é a mesma coisa dentro do relacionamento. Se você não tiver uma boa comunicação, o seu relacionamento pode ir por água abaixo. Beleza? Então vamos lá. Como o plano é bem robusto e é para melhorar a comunicação do seu relacionamento, a gente vai te dizer o que fazer para tornar essa comunicação melhor. A gente vai começar falando para vocês. Saudades do meu casal favorito. Saudades, Paulinho. A gente vai começar falando para vocês do que você vai fazer caso aconteça uma briga. Por quê? Porque, como o Emer falou, comunicação é uma coisa que você precisa alimentar, cuidar, é como se você fosse plantar uma árvore. Ela não vai ficar perfeita e dar frutos de um dia para o outro. Você vai precisar cuidar disso com o tempo. E até que a sua árvore da comunicação esteja estrondosa, vistosa, pode ser que aconteçam algumas brigas nesse período. E caso aconteçam algumas brigas, a gente faz a abertura de hoje te dando pelo menos 2 dicas do que você vai fazer caso vocês briguem, você e o seu parceiro, sua parceira. Nada melhor do que uma boa comunicação para restaurar um vínculo de novo um com o outro, né? Então, eliminar essa briga. E vocês já devem saber que comunicação é um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta, né? Em qualquer ambiente, tanto dentro quanto fora do relacionamento, a comunicação é uma das coisas que mais causam problemas, ao melhor, a falta dela que mais causa problema, desentendimento, e o que a gente vai passar aqui para você hoje vai te ajudar muito para que isso não aconteça no seu relacionamento. É isso aí. Beleza? Então vamos lá. Caso aconteça alguma briga nesse período em que você vai estar trabalhando para melhorar o seu relacionamento, o que você vai fazer? Ou melhor, o que você não vai fazer? O que você não vai fazer? O primeiro ponto é: não coloque músicas que tenham uma letra que são depressivas, que vai te desanimar. Pelo contrário, o que você tem que fazer? Você tem que procurar colocar músicas que te animem, músicas que te deixam para cima, que te façam pensar de forma positiva. Por quê? Você pode explicar melhor a conexão com o cérebro. Se liga no que você faz quando você tá triste ou chateado ou brigou com seu parceiro ou sua parceira. Qual que é a primeira coisa que você faz? Vai lá, bota seu foninho de ouvido e a música mais triste, mais deprê, mais, sei lá, que você conhece, não é? Para ficar mais para baixo ainda. O que acontece? Quando você coloca uma música triste, ou então você vai assistir um filme, e esse filme é triste e depressivo, o que acontece é que
A mesa estava balançando, que tivemos que interromper o momento de criação de PowerPoint. Você coloca uma coisa mais triste, mais depressiva, o seu cérebro vai criar conexões neurais. Conexões neurais são como se fossem as escritas do seu cérebro, ou os programinhas que o seu cérebro tem para executar inconscientemente algumas coisas. Por exemplo, você não pensa para fazer o seu coração bater, ele simplesmente bate. Esse tipo de programinha te ajuda a sobreviver sem ter que gastar tanta energia. Se você tivesse que pensar toda vez que o coração bate, você ia gastar muita energia. E esses programinhas são instalados no nosso cérebro a vida inteira. Agora, se você brigou, ficou chateado ou chateada, e vai lá e coloca uma música triste e depressiva, o que isso vai fazer com você? Vai fazer com que você entre num redemoinho ali de pensamento negativo, vai começar a olhar só o que aconteceu de ruim, só o ponto negativo do parceiro ou da parceira, e você não vai conseguir sair daquilo ali tão fácil. Não é verdade? Tenho certeza que se em algum momento você já teve alguma briga séria e entrou, colocou uma música triste ou um filme triste para ver, é isso que aconteceu com o seu cérebro. Você ficou naquele looping de pensamento negativo e não conseguiu sair dele. Se você assistir a nossa primeira live, que a gente falou de linguagens do amor, a gente te dá um segundo argumento um pouco mais forte para você entender por que é importante você não entrar nesse looping de ouvir música triste ou ver filme triste. Porque você acaba reforçando uma comunicação numa das 5 linguagens, que é palavras de afirmação. Mesmo que não seja a sua linguagem preferencial, a linguagem está ali, você acaba reforçando nessa linguagem palavras de afirmação que não são positivas, que são negativas. Então, primeira dica, caso a briga aconteça, é não colocar uma música triste, não ver filme triste. Você fazer o contrário disso. Vai colocar uma música alegre, por mais que isso seja contra-intuitivo, mesmo que você não queira, para que você saia desse looping de pensamento negativo e comece a ver a folha toda com mais clareza. Porque o que acontece? É isso que o Elmer estava desenhando. O que tem aqui nessa folha, pessoal? O que vocês enxergam? Mandem aí no chat. O que tem na folha? Um pontão roxo? Normalmente as pessoas falam que existe um ponto roxo. Por quê? Porque elas estão focadas aqui. E é isso que acontece quando você começa a olhar para aquele ponto negativo da briga. Você foca justamente no ponto. Só que a gente esquece que existe toda a folha em branco. Tem toda essa parte branca, que são as coisas normalmente boas que acontecem no seu relacionamento. Mas quando você foca naquilo que foi ruim, numa discussão, numa briga, você acaba só olhando para cá, só olhando para a parte, para o ponto fixo, ponto roxo. Mas existe muita coisa boa que já aconteceu e coisas boas que o seu parceiro ou sua parceira fez para você, falou para você na vida, no todo relacionamento que você teve, só que você acaba focando no ponto roxo e esquece das coisas boas. Que é tudo isso daqui. Olha a diferença do tamanho do ponto roxo, que foi aquela briga, para todo o restante do seu relacionamento e da sua vida. A Dai colocou ali uma florzinha. Maravilhosa. Pode ser também. Isso é uma mente criativa falando. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Caso você brigue, o que você não vai fazer é se afundar em música triste e em filme depressivo. Beleza? O segundo ponto é remoer pensamentos, remoer aquele momento de briga. Você tem que procurar pensar coisa boa. Então é por isso que você já coloca músicas, assiste filmes bons, músicas que têm uma boa letra, que te animem, faça coisas que você goste. Por quê? Porque você vai tirar a atenção daquele ponto roxo, daquela coisa ruim que aconteceu, e você vai parar de remoer aqueles pensamentos. Você tira o foco daqueles pensamentos e começa a pensar em outras coisas, olhar a parte branca do papel realmente. Beleza? Então, essa é uma segunda dica bastante importante também, porque se você não interromper o fluxo de pensamento negativo, você não vai conseguir retomar a comunicação com o seu parceiro e sua parceira. Então isso precisa ser interrompido. Beleza? E uma terceira dica extra, e também tão importante quanto as outras duas ou mais, é nunca, jamais ligar para o seu amigo ou amiga, nem que seja o melhor amigo da vida, e falar mal do parceiro. Por quê? É bastante instintivo que a gente queira falar mal da pessoa ali que a gente brigou. Ai, poxa vida, amiga, você não sabe o que aconteceu, eu e o namorado, a gente brigou, aconteceu isso, ele é um chato, por quê? Porque a tendência do seu amigo, e na melhor das intenções, é reforçar o que você já concluiu ali. Então ele vai dizer, não, é mesmo, é verdade, nossa, que sacanagem que ele fez com você, poxa vida, não discuta mesmo. A tendência é que ele vai te apoiar naquilo que você está dizendo. Então,
não seria uma boa sugestão da pessoa que está falando com você, porque ela vai fazer o quê? Vai querer te apoiar. E não necessariamente essa seja a melhor sugestão. Uhum. Porque a gente volta lá naquela conversa inicial. Se a pessoa reforçar aquele pensamento negativo, ela vai reforçar aquela conexão neural, você vai acreditar que aquilo é verdade, você vai focar ainda mais ali no pontinho e vai deixar de ver o todo. E vai reforçando aquilo como verdade na sua mente, aquela situação negativa como verdade, só que não necessariamente aquilo é tudo que você precisa ver. Beleza? Então, 2 grandes dicas aqui e uma extra sobre o que fazer caso aconteça a briga, e agora a gente começa a falar para vocês de fato o que fazer para que essas brigas nem aconteçam. Melhorando a sua comunicação. Vocês vão ver que normalmente eu já domino a live aqui, sou eu que mais falo, mas hoje eu provavelmente vou falar muito mais porque é um assunto que eu estudei muito, fiz vários cursos para poder falar sobre isso para vocês, e o Emer está me acompanhando nisso, mas a essência e toda a construção fui eu que fiz, então provavelmente eu vou assumir aqui muito mais. Isso aí. Tá? Mas fiquem tranquilos, tá tudo planejado. Beleza? Então, para não haverem brigas, a gente vai separar aqui para vocês o que a gente vai falar em algumas etapas. A primeira delas é o preparo. O que você precisa saber conceitualmente para poder começar a agir para que essas brigas e comunicação, interferências na comunicação não aconteçam. Então, como é que funciona a comunicação, certo? Tem um comunicador, a pessoa que vai passar a mensagem, e a pessoa que vai receber a mensagem. Tudo que não são esses 2 indivíduos, esses 2 pontos, é ruído. Todo o restante é ruído. Guardem esse conceito, tá? Conceito geral de comunicação, porque agora a gente vai explicar como é que isso se aplica no relacionamento. A primeira dica aqui, a primeira coisa que você precisa se preocupar e começar a pensar em pensar somente em vocês 2 como casal. E aí a gente faz um link com não falar mal do parceiro ou da parceira com as outras pessoas. Por quê? Se você começa a ouvir o que as outras pessoas têm a dizer, você vai começar a colocar muita interferência na sua comunicação com o seu parceiro, muito ruído. Em termos práticos, o que isso quer dizer? Primeiro exemplo. Você tem um parente ou algum amigo que se divorciou, ou teve algum problema, ou tem experiência em relacionamento. Teve algum trauma de relacionamento. E você vai ouvir os conselhos dessa pessoa. Primeiro, um baita ruído que vai prejudicar demais a comunicação de vocês. Por quê? Porque o conselho que essas pessoas vão te dar, por mais que a intenção dela seja super positiva, que ela queira te ajudar, vai se tornar ruído no seu relacionamento, porque a verdade dela não é a sua verdade. O que aconteceu no relacionamento dessa pessoa que está tentando te ajudar dando conselhos, não necessariamente vai acontecer no seu, principalmente se esse conselho for negativo. Exatamente. Se é uma coisa positiva que vai te alavancar, beleza. Aí, quem sabe, vira até uma ponte que melhore a sua comunicação. Isso eu posso complementar. Por que não vai ser necessariamente a mesma coisa que vai acontecer com você? Por quê? São outras pessoas que se relacionaram, que tiveram outras experiências de vida, que tiveram outros traumas, pode ter acontecido um trauma ou não, também pode ter tido um bom relacionamento, você ter um bom conselho, mas não necessariamente isso pode acontecer. Então, é uma outra realidade. E o que acontece, então, quando você ouve esses conselhos, você acaba trazendo isso para dentro do seu relacionamento sem nem perceber. A gente não faz esse tipo de coisa conscientemente, eu quero. Se a pessoa falou mal de relacionamentos para você, eu falo não, ou uma coisa que a gente ouve por aí que é um baita filtro que tá no universo, que dá até para entender as origens disso, mas que já não faz mais sentido hoje em dia, ou não precisa fazer mais sentido, nenhum homem presta, não, ele vai te trair mesmo, ele vai te fazer mal. Isso é ruído na sua comunicação, não é porque aconteceu com uma pessoa lá, não sei aonde, que vai acontecer com você. E se você for se comunicar com seu parceiro e sua parceira, já com esse tipo de pensamento, de ruído, a sua comunicação não vai fluir. E o foco aqui precisa ser vocês 2. Por isso, a primeira dica é ignorar tudo que é ruído externo, tudo que é conselho de quem não teve sucesso no relacionamento, para poder focar em vocês 2. Porque aí você elimina tudo que é sujeira da comunicação. Beleza? E receber conselho de quem teve fracasso no relacionamento é a mesma coisa que receber um conselho. Você está criando uma empresa, abrindo uma empresa, um negócio, e receber conselho de quem só faliu o negócio, só teve prejuízo e não prosperou em um negócio. Então é a mesma coisa, quando você recebe conselho de pessoas que
tiveram um relacionamento ruim ou só tiveram relacionamentos ruins, é a mesma coisa que receber o conselho de uma pessoa que faliu um negócio. Não faz sentido. Por mais que a gente queira dar atenção e ouvidos às outras pessoas, simplesmente não faz sentido ouvir dicas de negócios de alguém que só faliu negócios. Entendido? Beleza? Então tá aí a primeira dica, se preocupe com vocês, o restante deve ser ignorado porque é ruído. Segunda dica da comunicação, e é uma das mais fantásticas e que talvez comece a fazer sentido para vocês agora, é a comunicação não são só palavras, pelo contrário. Você pode dar um Google aí, pesquisar, apenas 7%, é um percentual muito baixo, somente 7% da comunicação vem das palavras, do que você está falando. Olha esse exemplo. Nossa, amor, tô tão animada hoje. Queria sair por aí pulando, feito louca. O que eu disse pro Emerson fez algum sentido se você olha a minha expressão e o tom da minha voz? É claro que não. Eu tô dizendo pra ele que eu tô animada, mas parece que eu tô morrendo. Ombros baixos, expressão facial cansado. Então, não necessariamente as palavras vão transmitir aquilo que você quer que transmita. Porque tem outras composições, tipo, o tom de voz pode trazer muita informação na sua comunicação e a forma como você se movimenta, como você está com a postura. Então, por exemplo, se eu estou assim, eu estou mais triste, mais cansado. Se eu estou assim, eu estou mais animado, estou sorrindo. Posso estar bravo também, tipo, nossa, eu gostei demais disso que você fez. Minha expressão facial, ela não revela aquilo que minha palavra está dizendo. Então, tem contradição aí. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses pontos, certo? E aí, dentro do relacionamento, é assim, para você poder se comunicar bem com o seu parceiro ou sua parceira, você precisa prestar muito mais atenção no que você está dizendo com o seu corpo e com o seu tom de voz do que somente nas palavras. Dica prática, por exemplo, você quer pedir ou falar ou se comunicar de alguma maneira com o seu parceiro e você só digita no WhatsApp para ele ou para ela o que você está querendo, sei lá, traz pão. Às vezes você escreveu aquilo com o maior carinho do mundo, com muito amor. Só que traz pão. Fica uma coisa seca. Ele tá entendendo somente 7% da tua mensagem, não tá vendo o restante da sua comunicação, ele ou ela. Então, a dica aqui é, quando você for se comunicar com alguém, principalmente se você não tiver cara a cara para a pessoa poder entender todo o contexto da tua comunicação. E coisas importantes. Principalmente coisas importantes. Assuntos importantes devem ser preferencialmente comunicados no tete-a-tete ali, um olhando para o outro, para que toda a comunicação seja absorvida de maneira completa, e não somente os 7% ali das palavras que não são quase nada. Algumas luzinhas já vão se acendendo aí, né, sobre os problemas de comunicação. Mandou aquela mensagem no WhatsApp com uma intenção, a pessoa entendeu como outra coisa, às vezes você já estava nervoso por causa dos ruídos anteriores, e aí o negócio vira uma bola de neve que não é o que a gente quer. Então, presta atenção nisso. Outra coisa que interfere em comunicação, e por mais difícil que seja de admitir, a gente precisa admitir a maneira como você se arruma, a maneira como você se veste. Então, se você está aí em casa, mesmo que esteja de quarentena, de isolamento social, e a sua vontade seja de ficar de pijama o dia inteiro, um dia, outro dia, vai lá, dá um up no visual, coloca a tua melhor roupa, nem que seja para ficar em casa, para comunicar para outra pessoa que tá tudo bem, que vocês estão bem, que tá legal, tá vendo? Tudo que a gente tá falando de comunicação em essência não tem a ver com as palavras ali. Não é só o que você tá dizendo, é tudo que você comunica com o corpo, roupa, expressão facial, expressão corporal, tudo isso contempla a sua comunicação. Então tem que ser cuidado também quando você quer comunicar alguma coisa importante ou quando não é uma coisa importante também. Então, tomar consciência e cuidar desses pontos é extremamente importante para você se comunicar bem. Entendido? Então, mais uma dica aí valiosa para sua comunicação: cuidado com o restante da comunicação, porque somente palavras não vão dizer aquilo que você quer dizer. Precisa tomar cuidado com o seu tom de voz, com as suas expressões corporais, com a sua vestimenta, com a sua expressão facial, e ao se comunicar, usar tudo isso como um pacote. E isso beleza? acontece muito, essa contradição, quando você pode ver, provavelmente no seu relacionamento já aconteceu, que você fala assim, não, eu tô bem, amor, eu tô bem, realmente não aconteceu nada, mas tem um outro motivo por trás que está fazendo você corporalmente ou com uma expressão facial transmitir uma outra mensagem. Então você realmente está falando que está bem, mas tem uma coisa por trás que está transmitindo, e a pessoa fala, não, você não está bem, você está mentindo para mim, ou
isso pode acontecer. E se essa contradição a pessoa percebe, porque a gente vai, ao longo da vida, vai percebendo gestos, trejeitos. Quando você está com a pessoa, você começa a perceber expressões que revelam alguma coisa que ela quer dizer, mesmo ela não dizendo. Então, você vai aprendendo com a pessoa e você pega isso no ar, mesmo quando ela fala palavras, ela transmite uma outra sensação. Então, é importante você cuidar dessa parte. Beleza? Então fica aí mais uma dica. E aí, dica bônus dessa parte de comunicação não são só palavras, aqui extra e super importante também. Às vezes, o silêncio comunica muito mais do que qualquer palavra. O que a gente quer dizer com isso? Teve uma vez que a gente tava... Acho que a gente foi comprar uns potes, eu já nem lembro mais, as coisas vão ficando bagunçadas na cabeça com o tempo. E aí, eu tava ali incomodada com alguma coisa, algum atrito que aconteceu entre duas pessoas que eu nem tinha a ver com a história, mas eram próximas a mim e eu queria ajudar. E tava ali nervosa e aí comecei a contar pro Emerson o que tava acontecendo, que eu tava chateada com aquela situação de briga entre aquelas duas pessoas. E qual que é o instinto, qual que é o nosso instinto quando alguém divide um problema com a gente? A primeira coisa que a gente quer fazer é dar um conselho e dizer o que a pessoa tem que fazer, é resolver o problema. Faça isso, velho. Faça isso, faça aquilo, vou fazer isso para ajudar, vou fazer aquilo. Nós somos programados para resolver problemas, né? Se você apresenta um problema para alguém, a pessoa vai, querendo ou não, matutar maneiras de resolver aquilo. Só que principalmente dentro de um relacionamento, às vezes você não quer que a outra pessoa resolva. Como naquela situação, o Emer foi bem perspicaz aquele dia. E antes de dar qualquer dica, falar qualquer coisa que eu tivesse que fazer, ele falou: amor, você só tá compartilhando isso comigo para desabafar? Ou você quer alguma dica, ou quer que eu te ajude a resolver? Eu falei: não, amor, eu só quero desabafar, eu mesma vou resolver, não precisa interferir. Maravilha! E aí ele ficou em silêncio, eu fiquei ali, ele só me esperou. Então veja como o silêncio dele naquele momento comunicou muito mais do que se ele tivesse tentado resolver o problema para mim. Então fica aí dica bônus, às vezes o silêncio comunica muito mais do que se você tentar resolver problemas ou despejar palavras no seu parceiro ou na sua parceira. Exatamente. Beleza? Próximo ponto então, descendo aqui a nossa colinha. Falando ainda de preparação. De coisas que você precisa saber para daí entrar bem preparado no momento da comunicação com o parceiro ou parceira. A terceira parte, que daí é a que vem o meu PowerPoint desenhado aqui, ó. Quando vai fazer sentido para vocês. Ficou muito bom. Tem que mostrar mais isso. Isso aqui é um cérebro. Pai, que eu sou o seu... Você é o meu passador, beleza. Eu sou o seu passador de slides hoje. Então, a terceira dica aqui, a terceira parte do preparo é saber como o cérebro do seu parceiro, da sua parceira funciona. Por quê? Onde é que acontece? Onde é que as nossas comunicações são processadas? São no cérebro, né? Logo, se você entender como o cérebro funciona, você vai ver como a comunicação de vocês vai melhorar muito. É cruel. Às vezes a gente precisa, num comentário aqui, que cruel falar essas coisas, mas às vezes a crueldade é realidade, é necessário e vai gerar mudança. Beleza? Então, ó, você precisa entender o cérebro do seu parceiro e da sua parceira. Por quê? Porque isso é... Alguém é um feijão. Comentaram ali, é um feijão. Não é um feijão, gente, é um cérebro. Ele tá perfeito. Eu tenho muitas habilidades artísticas. Resumindo, são 3 partes: o córtex, o límbico e o reptiliano, certo? Tem um conceito, uma teoria e muitos estudos relacionados que dividem. Nosso cérebro tem várias divisões, mas esse específico fala do cérebro trino, T-R-I-N-O, caso você queira pesquisar um pouco mais sobre isso. Tá todo mundo falando que é um feijão. Uma florzinha. Do cérebro trino, então foca aqui. Foca no meu feijão aqui. Essa teoria diz que o nosso cérebro e eu falo teoria porque é uma palavra mais simples de usar aqui, mas tem muito estudo que comprova o quanto isso é verdadeiro. O nosso cérebro ele é dividido em 3 partes. 2 delas interessam muito pra gente, que é a que a gente vai focar aqui. Uma delas, que é o córtex, que é essa partezinha bem pequenininha aqui, ó, estão vendo deste cérebro que eu desenhei perfeitamente? O córtex é a parte que não interessa pra gente quando a gente está se comunicando com alguém. E olha só, essa aqui é a parte racional do cérebro, a parte que faz contas, que coloca bullets para fazer uma explicação, que tenta racionalizar alguma coisa, que faz o seu orçamento do mês. Essa parte aqui, ó, é a que menos interessa pra gente quando a gente vai se comunicar, principalmente dentro do relacionamento. Então a gente vai pular ela e vai falar pra vocês que o que você quer quando tá se comunicando com o seu parceiro ou sua parceira
é mandar informações para o cérebro límbico dele. No córtex tem um detalhe também, antes que eu esqueça de falar, no córtex fica a nossa memória de curto prazo. O que isso quer dizer? Sabe quando um exemplo nosso. Tinha uma época que o Emerson sempre deixava a toalha molhada em cima da cama. Sempre. Isso é comum de homens, deixar a toalha. E é comum em relacionamento, esquecer a calcinha no box, esquecer a toalha em cima da cama, o sapato pela casa. O que a gente faz? A gente pede, amor, tira a toalha em cima da cama. Ou então briga, de novo essa toalha em cima da cama? Quando a gente faz isso, só fala ali, ou briga, ou fala, a gente está mandando informações para o córtex, para a memória de curto prazo. O que a memória de curto prazo faz? Deleta a informação. No dia seguinte, a pessoa vai ter esquecido. Vai ter esquecido. Principalmente se não é relevante para ela. Não é. E no córtex é curto prazo e coisas que são mais lógicas, menos relevantes. Enquanto no límbico é muito mais profundo, histórias e tudo mais. Mas continue. Vou cortar sua linha de raciocínio. O límbico, dentro do límbico fica a nossa memória de longo prazo. Por isso que a gente está te falando e afirmando categoricamente que quando você se comunica com o seu parceiro ou a sua parceira, você quer mandar a informação para o límbico. Por quê? Porque lá fica a memória de longo prazo, então se você conseguir não falar com o córtex e falar com o límbico, seu parceiro ou sua parceira, vai lembrar do que você está dizendo. O que eu fiz para que o Emerson lembrasse? E aí aqui já vão entrar as dicas do que você vai fazer para mandar informação para o cérebro límbico. Da toalha. Amor, você sabia que a toalha molhada em cima da cama pode gerar ácaros e esses bichinhos todos? Esses bichinhos todos atacam a minha rinite. E quando ataca a minha rinite eu fico irritada, cansada. E se eu fico irritada por estar com algum incômodo físico, você também não fica irritado? Resolveu. O que eu fiz? Primeiro, eu contei a minha história da rinite para ele. Segundo, eu toquei num aspecto emocional. Quando você fala com emoções ou de emoções, você está mandando informação direto para o límbico. O que eu fiz lá foi falar para o Emerson como é que a gente ficaria emocionalmente se ele continuasse com aquele comportamento. Então eu pulei o córtex dele, porque racionalmente para ele é muito mais fácil jogar a toalha molhada em cima da cama, não ia funcionar. E mandei para o límbico, contei o que aconteceria, o que a gente se sentiria. E tá aqui a primeira dica de comunicação para você mandar informações para o cérebro límbico. É falar de emoções, de sentimentos. Por quê? Porque eles não são racionais, o seu córtex mal consegue processar isso. Logo, você manda direto pro límbico. E como que você fala de emoções? Normalmente a estrutura básica é mais ou menos assim. Amor, quando isso acontece, ou quando você deixa o sapato largado no meio do quarto, por exemplo, eu fico muito chateado, eu me sinto mal, porque eu tropeço, machuco o dedo, além de eu me machucar, eu fico triste. E isso me magoa muito. Então é falar do seu sentimento no momento que você vai expressar alguma coisa. Beleza? E outra dica sensacional, eu tenho certeza que vocês vão concordar muito com a gente, é utilizar histórias, metáforas e analogias. Por quê? Porque contra uma história não tem argumento. Agora, pensa com a gente. Você já assistiu aquele filme bacana, assim, bem legal, que você se envolve, que quando tem ação parece que você tá junto ali, lutando, ou quando alguém chora, você sente vontade de chorar, qualquer lógica de chorar com um personagem de um filme que, se você pensar com o córtex, não faz o menor sentido, porque aquilo não é real. Só que o que os filmes e as histórias fazem? Mandam informações para o seu límbico, é por isso que você chora junto, é por isso que você se emociona junto, e é por isso que você lembra. Toda boa história é sempre lembrada. E tá aí a segunda grande dica de comunicação para você enviar informações para o cérebro límbico e memória de longo prazo do seu parceiro e da sua parceira. Quando for conversar com ele, claro, você não precisa ficar 1h30 contando a história, mas conta uma historinha rápida, faz uma analogia rápida, isso aqui tá na parte. Conecta com o seu sentimento, porque daí você vai fazer tipo assim, você tem uma folha em branco, né? Quando você coloca uma informação por córtex, você escreve ali com um lápis e apaga depois de 24 horas com a borracha. Agora, quando você manda uma mensagem para o límbico, é como se você pegasse um carimbo gigante cheio de tinta naquele papel branco e fizesse assim, pá, carimbasse. Aí você atinge a emoção da pessoa, a pessoa vai lembrar daquilo mais para frente
e vai deixar de fazer aquilo que ela estava fazendo, que estava te magoando. Então, essa é uma metáfora boa para mostrar o quanto é impactante você mandar mensagem para o límbico e o quanto não é impactante você mandar mensagem para o córtex, que é a parte mais racional do cérebro. Uhum. E quando você usa, não só falar das suas emoções, mas quando você usa uma história, você vai prender muito mais a atenção da pessoa. Então, se você tem, às vezes está comentando, conversando com seu parceiro ou sua parceira e não tem a atenção dele, quando você começar a contar uma história, automaticamente a pessoa vai fazer assim para você. E vai querer ouvir o final. Às vezes é uma metáfora, é algum tipo de história diferenciado, mais curto, pode transmitir a mesma mensagem. E isso acontece porque nós somos programados ao longo da história para prestar atenção em histórias, porque antes de haver escrita, antes de haver WhatsApp, qualquer coisa, como é que as pessoas se comunicavam? Contando histórias das gerações passadas, das gerações anteriores, isso ficou bem gravado no nosso cérebro e ele evoluiu, ele se desenvolveu dessa maneira, ouvindo e prestando atenção em histórias. Isso tanto é verdade, como vocês já devem ter ouvido falar, que um dos livros mais vendidos da história é a Bíblia. E o que é a Bíblia? Muitas histórias, muitas metáforas, muitas parábolas. E a gente é fascinado por isso. A gente consegue entender quando alguém fala em histórias, metáforas e parábolas. Até a Bíblia, que tem tantas interpretações, mesmo assim, se você ler, você vai conseguir entender muito mais porque ele tem uma história do que se alguém colocar bullets para você ou tentar conversar com você racionalmente. Por então, isso, se utilize dessa ferramenta de histórias e metáforas. beleza? Então, e aqui falando de preparação ainda. Só de preparação. Só para você entender. Mas fiquem tranquilos que a preparação é a parte assim, ó. Se você tá preparado, na hora de executar, vai ser bem tranquilo. Bem tranquilo. Então, beleza. O que você quer quando você vai se comunicar com uma pessoa? Mandar informações para a memória de longo prazo, mandar informações para o cérebro límbico. E como é que você vai fazer isso? Falando das suas emoções e dos seus sentimentos e contando histórias, fazendo analogias, falando de metáforas. Mas tem que ser breve também, né? Porque ninguém aguenta uma história que fica 2 anos sendo contada. A não ser que seja muito boa. E agora é a parte que a gente tem que tomar muito cuidado para não acionar no cérebro da pessoa, porque isso que causa discussões, brigas e confusões no seu relacionamento. E é a parte do reptiliano. Olha o nome, reptiliano. O que isso lembra pra você? Réptil, animal? Um lagarto gigante, dinossauro, popô. Popossauro. É, porque é isso mesmo que essa parte do cérebro é. Ela é a parte mais animalesca. Ela é bem pequena, ela não quer saber de emoção, ela não quer saber menos ainda de razão. O que o reptiliano faz? E agora vocês vão ver que a ficha de todo o problema de comunicação de vocês vai cair agora e vocês vão entender por que em alguns momentos é tão difícil de se entender ou de ter uma conversa tranquila. Porque você vai saber identificar quando o seu reptiliano é acionado ou da outra pessoa e você vai saber quando se afastar, quando não se afastar. Quando você aciona o reptiliano de alguém, e a gente está falando aqui porque você não quer acionar o reptiliano de alguém, quando você aciona o reptiliano de alguém, a gente vai lendo as mensagens aqui e se distrai um pouquinho. O que essa parte do cérebro faz? Ela é responsável pela sobrevivência e pela reprodução. Só isso. E ela é a parte mais forte, mais potente do cérebro. Então, se o seu reptiliano é ativado para a sobrevivência ou reprodução, todo o restante é como se deixasse de funcionar. Então, se você está conversando com alguém que está com o reptiliano ativado, não vai adiantar contar história, não vai adiantar conversar racionalmente. Por quê? O que essa parte aqui vai entender? Então, por exemplo, você começou a conversar com alguém, o negócio ficou tenso, acionou o reptiliano. A pessoa ficou irritada, nervosa. Ele vai liberar um hormônio chamado cortisol. O hormônio cortisol é o hormônio da fuga ou da luta. Qual que é a mensagem no cérebro do reptiliano e do cortisol que é liberado ali? Correr, porque eu estou sob ameaça, ou fugir. E não é essa sensação que você fica no relacionamento, às vezes? Parece que a pessoa está querendo ou correr, ou fugir, ou então lutar muitas vezes. Por quê? Porque o reptiliano dessa pessoa foi acionado, o cortisol foi liberado, e a partir do momento que a pessoa fica irritada, e o cortisol ali é liberado, o reptiliano é acionado, você perdeu a pessoa, porque o cortisol leva de 2 até 8 horas para sair do corpo. Então, qual que é a dica aqui? Começou a tentar conversar com uma pessoa, por isso a gente está colocando aqui como fase de preparo. Você precisa estar bem preparado e sabendo disso para poder começar a conversa. Se o reptiliano é acionado, interrompe a conversa, fala, nossa, como a gente faz, amor, acionei esse... que a gente já sabe disso há bastante tempo, então já desenvolveu nossas maneiras de comunicar um ao outro quando o reptiliano está acionado. Mas você pode interromper assim,
Acho que a conversa não tá indo bem, né? O que que você acha da gente continuar isso amanhã, mais tranquilo, com mais calma? Pode ser? Pode ser, pronto. Espera o reptiliano se acalmar ali, o cortisol se dissipar, e aí você pode voltar a conversar de maneira mais tranquila com a pessoa. Um exemplo, ontem a gente estava construindo o roteiro, né, para a live, e fazia um tempo já que eu não acionava o reptiliano da Dé, mas ontem eu consegui tirar ela do sério. Mas assim, vai acontecer no seu relacionamento você acionar o reptiliano, porque o que acontece? É uma curva de aprendizado. Você começa, sabe, agora que você aciona o reptiliano da pessoa e é nesse momento que você tem que sair, se afastar, parar a conversa, deixar para mais tarde. Então você vai começar com uma curva de aprendizado. Você começa aqui, já sei, opa, acionei reptiliano, acionei reptiliano, se afasta, acionei, se afasta. E daí, aos poucos, conforme você vai aprendendo ali, isso aqui que eu falei e acionou reptiliano, a pessoa não gostou muito, então eu vou falar de uma forma diferente. Isso aqui que eu fiz, que eu deixei aqui a toalha em cima da cama, acionou o reptiliano da pessoa, ela ficou brava comigo, então eu vou deixar de fazer isso aqui. E você vai aprendendo, é claro que você tem que estar atento, por isso que você tem que saber a teoria para você ficar atento ao que aciona o reptiliano da pessoa. E ontem eu acionei o reptiliano da Dé, contestando alguns pontos da live que a gente ia fazer. Mas assim, o que eu fiz? Me mantive em silêncio, que foi uma das coisas que a gente falou lá no início. Aí ela começou a refletir, e daí até que ela olhou para mim, o que você falou? Desculpa, amor, não queria ter ficado irritada daquele jeito. E foi o que aconteceu. Então eu acionei o reptiliano dela, em vez de eu combater com mais palavras ruins, falando que ela estava escrevendo uma coisa que eu não queria. Não, eu fiquei em silêncio e eu comecei a refletir sobre mim. Por que eu acionei o reptiliano dela? E ela começou a refletir internamente o que ela tinha me dito, que levou ela a me pedir desculpas. Então esse é um exemplo muito claro de como é acionado o reptiliano da pessoa e como que você pode combater para não colocar mais gasolina no fogo, entendeu? O fogo lá já está queimando, a pessoa já está irritada. Você vai responder e vai acionar o seu reptiliano. Imagine 2 reptilianos acionados, um contra o outro, o que não vai sair dessa conversa que acaba virando uma briga? Então, é isso que acontece e é assim que a gente contornou a situação ontem, inclusive. Já vamos te dar mais umas dicas do que você fazer para não acionar o reptiliano, mas tem alguém aqui pedindo para a gente falar um pouquinho mais sobre a gente, a Jaine Beatriz. Jaine, parênteses aqui, uma pergunta super importante. Somos Débora e Emerson do Transforme Seu Relacionamento e a gente faz lives toda semana falando um pouquinho de como melhorar o relacionamento, como transformar o seu relacionamento. Então fica na live com a gente que você já vai entender um pouquinho da dinâmica. É isso aí, a gente começou faz 3 semanas, essa é a terceira live. Então já tem 2 lives, a gente tem um grupo do Telegram que a gente disponibiliza as lives. A gente tem site que a gente disponibiliza artigo, a gente tem o Instagram, tem o Facebook, tem uma série de Twitter, Pinterest, também a gente alimenta o Pinterest. Então a gente está em várias redes sociais, por quê? Para a gente poder começar a ajudar as pessoas que têm problemas no relacionamento. Então é isso que a gente está fazendo, a gente está criando lives, construindo conteúdo para ajudar vocês com base no conhecimento que a gente tem sobre relacionamento. Que, modéstia à parte, é bastante vasto, porque a gente tem um relacionamento bem longo, mas não é só por isso, é porque a gente estudou pra caramba para transformar o nosso relacionamento, e agora a gente quer ajudar as pessoas a transformarem os delas também. Mas, voltando aqui ao nosso assunto reptiliano, o que você vai fazer para não acionar o reptiliano do seu parceiro ou da sua parceira quando for conversar, quando a comunicação for acontecer? A primeira dica é prestar atenção na biologia, porque lembra que a gente falou do reptiliano? Ele é o responsável pela sobrevivência. Então, se você estiver com fome, ou seu parceiro estiverem com fome, ou com sono, ou cansados, as chances da conversa terminar numa briga são bem grandes. Por quê? Porque o reptiliano vai falar, opa, quer conversar agora? Quer conversar agora, meu filho? Agora que é a hora de comer? Agora que eu tô com fome? Não, nem pensar. Ele vai lá, libera o cortisol para que a pessoa ou corra, ou fuja, ou lute, e aí a conversa que poderia ser agradável pode zicar de maneira bem feia. Então, a primeira dica é cuidado com a biologia. Se vocês estiverem cansados, com sono ou com fome, o ideal é que conversas mais tensas, ou que você precise de alguma coisa, ou que seja um momento mais aflito, mais nervoso, aconteçam em momentos em que vocês estejam descansados. O meu momento e do Emerson, por exemplo, para que a gente se comunique bem
assuntos mais tensos, assim, que precisem de mais atenção e mais energia, é no sábado pela manhã. De manhã. Uhum. Que a gente tá descansado, né? Passou a noite, daí toma um cafezinho, tá mais tranquilo, não tem nem nada daquilo do trabalho, do dia a dia pegando, e a gente consegue conversar com mais facilidade. E eu, falando um pouco mais de mim, eu sou uma das pessoas que se irritam fácil quando tá com fome, então meu reptiliano aciona fácil com qualquer coisa, quando eu tô com fome ou quando eu tô com muito sono. Então, eu vejo isso muito em mim. Beleza? No começo a gente falou que essa era uma live com mais conteúdo teórico, mais ideia, que talvez precisasse de um pouco mais de tempo para processar, porque não são coisas comuns. Se você pesquisar comunicação no relacionamento, não é isso que vai surgir. O que a gente está trazendo para vocês aqui são técnicas de programação neurolinguística que a gente aplica no nosso relacionamento e a gente sabe que funciona. E por isso que é tão diferente, por isso a gente recomenda que ou você anote para poder revisar depois. Por quê? Porque se não tiver impacto emocional ou não tiver muita história, vai para o seu córtex e no seu córtex você vai esquecer amanhã ou depois. Então o ideal é que você assista a live várias vezes, porque, outra dica também, repetição também manda informação para o límbico, tá? O que o cérebro entende? Quando você repete várias vezes, nem sempre, tá? Mas na maior parte das vezes. Quando você repete muito alguma coisa, é bem provável que o seu cérebro entenda, poxa vida, nossa, eu tô vendo esse padrão aqui, essa palavra, isso repetidas vezes, deve ser importante, eu vou guardar na memória de longo prazo. Então, guarda a repetição aí como uma dica para você. Às vezes você fala, eu preciso falar 1000 vezes para a pessoa entender. Às vezes você precisa falar 1000 vezes para a pessoa entender, porque é assim que o nosso cérebro funciona. E tá tudo bem. Então, vamos fazer uma recapitulação bem rapidinho, só para a gente continuar. Então, a partir do preparo, o que a gente tem de forma bem sintetizada que tomar cuidado, ter atenção? Vamos lá, qual? Pode falar, você que está dominando assim. Primeiro, vocês devem se preocupar com vocês. Primeira dica de todas de hoje do preparo. Cuidar de você. Cuidar de vocês como casal e evitar ruídos, conselhos de gente de fora. Quem não teve um relacionamento bacana, dá conselho para você. É a mesma coisa que quem faliu uma empresa, só faliu empresas tentar te ajudar a construir um relacionamento, construir uma empresa boa. E o cuidar de você tem a ver também com aquela parte de estar com fome e estar com sono. Por quê? Se você não cuida, se você está ruim de saúde, se você está indisposto, você acaba acionando o seu reptiliano com mais facilidade. Então, quanto mais você cuida de você, mais você investe em você, mais você está investindo também no seu relacionamento, para que ele fique bom. Então, não pense que é egoísmo cuidar de você. Quando você está cuidando de você está cuidando também da outra pessoa que está com você. E do relacionamento. Beleza? Segunda dica da parte do preparo. Então, a comunicação não é feita só de palavras, apenas 7%, uma miserinha da comunicação é composta pelas palavras, a maior parte é composta pelo tom de voz e pela expressão corporal. Então, mensagem no WhatsApp não é a maneira ideal de se comunicar. Um áudiozinho melhora um pouco, porque você consegue acrescentar o tom de voz, mas você ainda não cobre o total da comunicação. Parte visual, então é bom cuidar com esses pontos, como a sua postura de corpo, as suas expressões faciais, porque elas revelam bastante coisa também. Essa parte do preparo, e daí tem o cérebro trino, que é o córtex. Que é o meu desenho aqui. O córtex não é uma forma legal de transmitir informação mandando para o córtex. Use o límbico, histórias, metáforas, fale de sentimentos, racional reptiliano. E tudo isso é o preparo para você começar a se comunicar de forma efetiva. E daí vamos por agir. A gente tem 10 minutinhos antes que feche a live do Instagram. Acho que até menos, porque a gente começou a transmitir depois. A do YouTube, né? A do Instagram talvez tenha alguns minutinhos a mais. Não, tá, mas vamos cuidar. Pessoal, qualquer coisa, se a live do Instagram cair, vocês podem ir lá para o nosso YouTube, que a gente está transmitindo lá. Ele transmite por mais de 1 hora, então fica lá, daí vai ser legal para vocês pegarem até o final, mas a gente vai tentar fechar aqui nesses 10 minutos. Até porque, se você fez essa parte toda de preparo, estudou, entendeu o cérebro da pessoa, a gente vai publicar um artigo no blog sobre isso, tá? Então, se você quiser ler lá depois, a gente recomenda bastante, porque vai te ajudar a fixar e mandar para o seu límbico as informações que a gente está passando aqui. Depois que você fez tudo isso, você preparou, no momento de agir e de fato se comunicar com o seu parceiro, a gente tem algumas dicas para te dar também. A primeira delas é sintonizar, então, no momento de agir, sintonize na frequência do parceiro. O que isso quer dizer? Olha a história para você entender.
O Emerson geralmente acorda assim, ó, a mil, muito agitado, e ele canta alto, daí ele lembra de umas músicas assim, No nossa, chuveiro, do além. tô lá tomando banho, cantando alto, e de repente eu escuto. Amor, silêncio, por quê? Porque eu acordo mais pra baixo, mais down, mais, nossa, silêncio, né? Preciso acordar. E o que acontece aqui? O Emerson tá numa frequência ali mais animado, agitado, eu tô nessa frequência. Se a gente tenta se comunicar cada um com uma frequência, o que vai acontecer? O meu reptiliano vai ser acionado ou o dele vai ser acionado. O que acontece quando o reptiliano é acionado? Não tem como se comunicar. Por quê? Porque você entra no estado de correr ou lutar. Então, qual que é o ideal? Se o Emerson precisa falar comigo, eu preciso falar com o Emerson, ou simplesmente por respeito, por gostar da outra pessoa ou pelo desejo de melhorar a comunicação, sintoniza na frequência dela. O que o Emerson faz? Para ele é muito natural, até porque ele acorda bem antes de mim. Acho que ele costuma acordar às 5 da manhã e eu às 8, então dá essa diferença de horário. Por isso, às vezes, eu acordo com ele cantando. O que ele faz logo que ele percebe que eu acordo? Baixa, entra no meu tom, entra na minha frequência. Mesma coisa eu com ele. Se eu quero conversar com ele em algum momento que ele está muito agitado, o que eu preciso fazer é entrar na frequência agitada dele. Por quê? Porque a gente vai estar na mesma frequência, na mesma sintonia, sem perigo do cortisol ser liberado, sem precisar lutar ou correr. Por quê? Porque nós estamos na mesma frequência, nós somos do mesmo grupo, não tem perigo envolvido, porque nós falamos do mesmo jeito. Logo, a comunicação vai ser muito mais fluida. Então, para acordar ela, eu chego. Dica para o seu cônjuge ou para namorada, esposo, noivo, noiva. Se ela gosta de café, leva um cafezinho na cama. É isso que eu faço. Eu já chego com um cafezinho pronto, toco o braço, falo, amorzinho, hora de acordar. Naquela frequência que ela tá. Porque se fosse para mim acordar ela, amor, acorda, o dia começou, abre a cortina e vamos pra luta, mas não é assim que eu faço, porque essa é a minha frequência. Então, para mim entrar na mesma frequência com ela e comunicar e não acionar o reptiliano dela já de manhã e ficar o dia inteiro lá com o cortisol liberando, que a gente falou aqui que é 8 horas para mais ou menos para começar a dissipar aquele cortisol. Então, o que eu faço? Eu acordo ela baixinho e aos poucos eu vou aumentando o tom de voz, porque daí ela vai engrenando e vou trazendo ela para a minha frequência, porque daí eu não preciso ficar todo o tempo na frequência dela, eu posso ir crescendo aos poucos e daí trazendo ela para a minha frequência, porque daí a gente vai estar conectado desde lá do início, lá do ritmo baixo até o ritmo alto. Então, daí eu consigo animar ela e a gente vai para o trabalho mais animado. Um parênteses aqui, a Jaine deu uma dica de live pra gente fazer no futuro sobre afetividade e sexualidade no relacionamento, então tá anotado, Jaine, pode deixar que a gente vai colocar no nosso radar aí. Eu acho que foi a Jaine, eu já perdi o comentário, eu espero que eu esteja acertando o seu nome, tá? Me desculpe se eu errei, mas tá anotado, fica tranquilo. E a gente também recebeu de dependência emocional, outro tema que a gente vai tratar no futuro também. Vamos sentar, conversar e analisar e criar um roteiro, estruturar uma coisa bem legal para trazer para vocês aqui de forma estruturada, tá bom? Beleza. Então, a próxima dica para você conversar com o seu parceiro, e essa dica poderia tanto estar em preparo quanto aqui, a gente colocou aqui para distribuir um pouquinho melhor o tema, que é falar não só na linguagem do amor do seu parceiro, mas falar na linguagem física do seu parceiro, da sua parceira. O que isso quer dizer? Nós temos linguagens preferenciais e a gente chama em PNL isso de VACOG, mas isso não importa para você, o nome é técnico, não importa. O que você precisa saber? Que cada pessoa percebe o mundo de uma maneira diferente, através dos 5 sentidos, mas dos 5 sentidos sempre tem um que se destaca. A maior parte das pessoas, cerca de 70% das pessoas, é visual. A gente vai focar aqui em 3 dos sentidos, porque os outros 2 são bem mais raros. Visual, auditivo e sinestésico. 70% das pessoas do mundo são visuais. Então, a tendência é que a maior parte de vocês que está nos vendo agora perceba o mundo muito mais visualmente, ou com imagens, ou com palavras que denotem imagens. O que você vai fazer se você perceber que o seu parceiro é mais visual ou se você é mais visual? Primeiro, para você perceber isso, você vai notar que você é aquela pessoa que gosta de... Você, o parceiro, gosta de desenhar quando está explicando algo para alguém. Eu sou bastante visual até. E tem palavras processuais também. Tem palavras
Se você conversar com a pessoa que é visual, usando palavras como você viu aquilo, você viu isso que Olha aquele aconteceu, olha aquele brilho, brilho. olha que clarão no céu que deu agora que vai chover. Então, isso são palavras processuais. Clarão remete à visualização, à visão. Clarão, olha aquilo, vê. E pessoas que daí, essa é de visual, né? A gente vai falar visual, auditivo e sinestésico. São 3 que a gente vai trazer aqui, que são os 3 principais. Daí tem mais 2, que é o O e o G, que é o olfativo e gustativo. mas esses são menos bem raros, então a gente vai trazer visual, auditivo e sinestésico. O visual tem essas palavras processuais, você consegue perceber na fala dele, quando ele fala, olha aquilo, vê isso, tudo que remete à visão. No auditivo, são palavras processuais mais como você ouviu o que ele disse, ouça isso, que legal para você ver. Às vezes é um vídeo, ó, ouça o que esse cara tá dizendo aqui nesse vídeo, entendeu? E o visual veja o que esse cara tá falando nesse vídeo, que tá mostrando nesse vídeo, mostrando em vez de falando nesse vídeo. A pessoa que é auditiva, ela é aquela que, lembra na escola, eu acho que o Vinícius é meu irmão mais novo, é auditivo. Lembra na escola aquela pessoa que não prestava atenção nenhuma na aula, você ficava lá se matando de estudar para tirar alguma nota, aquela pessoa que só conversava a aula inteira e ia lá e tirava 10 na prova, essa pessoa é auditiva. Quer dizer que ela processa o mundo ouvindo. Essas pessoas auditivas amam música, elas gostam de ouvir histórias, de te ouvir conversar, elas gostam de conversar também. E qual que é a dica aqui? Se você perceber que você ou seu marido ou esposa, ou namorado ou namorada é ou visual ou auditivo, então faz o preparo ali, identifica qual que é a linguagem, começa a se comunicar com ele nessa linguagem. Então, se a pessoa é visual, se comunica com ela rabiscando quando quiser falar alguma coisa, ou usando as palavras que remetem à visão. Por quê? Porque isso vai fazer com que ele entenda que você está falando na mesma linguagem dele, está falando de uma maneira que ele entende, que ele viveu a vida inteira percebendo o mundo daquela forma e agora você fala com ele ou ela da maneira que ele percebe o mundo. Então a comunicação vai ficar bem mais fluida. A auditiva é a mesma coisa. Se você percebeu que o seu parceiro ou parceira é auditivo, na hora de conversar, coloca uma música de fundo, usa palavras auditivas, não sofra se ele não estiver olhando para você, por exemplo, porque ele não é visual. Ele é auditivo. Ele é auditivo, então você pode estar falando um monte, ele não está olhando. Tipo, olha para mim, presta atenção no que eu tô te falando, né? No que eu tô te mostrando aqui. Às vezes a pessoa é auditiva, só de escutar ela já... Ela tá prestando muito mais atenção para você do que se você forçar ela a ficar te olhando. Essa é uma falha, um erro que você pode cometer no seu relacionamento, inclusive se a pessoa for auditiva. Querer exigir que ela olhe para você no momento que você está falando, só que esse não é a que predomina na comunicação. Não entendeu? é como ela percebe o mundo. Exatamente. E a terceira maneira que a gente trouxe aqui hierarquicamente para vocês, né? A terceira colocada ali são as pessoas que são sinestésicas. O Emerson é bastante sinestésico. Vocês vão perceber a relação com a linguagem do amor, toque físico. Pessoas sinestésicas são aquelas que gostam de abraços. Às vezes você não precisa falar muito com elas. Deu um abraço, já resolveu tudo que tinha para resolver. Pessoas sinestésicas são assim. E elas falam geralmente mais devagar, são mais calmas, olham bastante para baixo, são mais sensíveis, choram mais. Então, se o seu parceiro ou parceira é mais sinestésico, fala com ele de maneira mais sinestésica. Não adianta chegar acelerado. Eu conversando com uma pessoa sinestésica é um negócio de louco, porque a pessoa vai estar mais calma, querendo abraçar. A gente hoje aprendeu a se comunicar de maneira correta. Mas no começo era assim, eu assim, e o Emerson... Num tom mais de boa. Querendo abraçar, mais compassado. Então veja o combo. Você pode... A gente até falou de 5 linguagens do amor na primeira live. Então, se você não assistiu, vai lá e assiste. A gente fala lá de todas as linguagens, como elas são importantes no relacionamento. E quando você cruza com o visual, auditivo e sinestésico, você faz um combo. Então, por exemplo, minha linguagem do amor é toque físico, a primeira, com tempo de qualidade. Só que o meu VACOG, a minha... Como é que eu posso falar isso aqui? Esqueci o termo. O termo técnico é sistema representacional. Mas o meu sistema representacional é divisão. Então, se eu combinar o toque físico, o tempo de qualidade com o sistema representacional de visão, isso aqui vai ser tipo
o Master Blaster para me sentir amado, entendeu? Vai ser o top da galáxia. Então, por exemplo, a gente pode ir em algum lugar, um lugar que seja bonito, e fazer alguma coisa para nós dois conversando, que é um lugar bonito, onde ela se arruma para mim e fica bonita. Olha como ela está atingindo duas maneiras. O meu sistema representacional, que é visão, então eu estou vendo coisas bonitas, um lugar interessante, a gente está tendo tempo de qualidade e ao mesmo tempo ela faz uns carinhos, um toque físico. Então isso é um combo muito grande. Então aprenda essas linguagens do amor, aprenda qual é a forma que o seu parceiro gosta de ser comunicado, e se você combinar tudo isso, você vai fazer o oposto de brigas. Você vai ter um bom relacionamento. O Instagram caiu aí mesmo? O pessoal tá comentando aqui que talvez o Instagram tenha caído, não sei se já deu tempo. Eu acho que não. Tá bom. Deu? Robson, você consegue checar para nós no Instagram? Temos um back-office aqui. A gente tem o nosso assistente de palco. Tá normal. Tá normal? Então. Beleza. Agora vai cair. 27 segundos. O Instagram vai cair daqui a 20 segundos. Gente, será que dá pra gente reconectar no Instagram? A gente vai tentar como reconectando com uma live nova para ficar 2 lives no ar, tá? Mas a gente já tá quase no final, acho que mais uns 10 minutinhos a gente termina. Então, caindo no Instagram, a gente conecta de novo e daí a gente continua aqui no YouTube. Pessoal do YouTube, segura as pontas aí. Vamos quase, tá? Mas falta 2 segundos. 3 segundos. Vai. Vamos pegar aqui. Segura a coisa para ele não cair lá atrás. Vocês não têm noção da gambiarra, segura. Vocês não têm noção do quanto a gente tá aprendendo sobre tecnologia para fazer uma live. Até esses dias eu não sabia nem o que era BIOS. Tive que aprender. A pessoa falou, amor, coloquei lá na BIOS, né? Na bio? Na BIOS. Na BIOS? BIOS acho que sou eu. Pessoal, a gente tá ao vivo de novo. Conecta aí. E bora. Aqui não tem uma live só no Instagram, a gente faz 2. Porque a gente gosta de falar pelos cotovelos, né? E se entrou aí na live, dá um oi, salve aí. A gente tem uma parte aqui embaixo de papel, então a gente não consegue ver os comentários lá embaixo. Então vamos mandando salve aí, tchauzinho e tudo mais, a gente vai vendo o que acontece. Isso aí. Bem-vindos de volta, então, galera. Estão voltando o pessoal do YouTube lá. Galera do YouTube, obrigada pela paciência. Voltando aqui, então, ao nosso conteúdo, a gente acabou de falar, então, dos sistemas representacionais, que são as maneiras como a gente percebe o mundo e de como é importante você se comunicar com o seu parceiro na maneira que ele percebe o mundo, se ele é visual, se ele é auditivo, se ele é sinestésico, você falar de uma maneira que ele entenda, que ele percebe o mundo. E lembre, sistemas representacionais é só um nome técnico, mas tem a ver com os 5 sentidos. Qual dos 5 sentidos o seu parceiro ou parceira mais usa? E adaptar sua linguagem para falar de maneira, na linguagem dele, de maneira que ele, eu falo ele porque eu sou mulher e eu converso com ele, mas entendam com o seu parceiro, sua parceira. Parceiro. Beleza? Aproveitando aí que a gente caiu na live, pega e manda, tem um aviãozinho aqui embaixo no Instagram e no YouTube, compartilha essa live com alguma pessoa para ela vir aqui e continuar assistindo com a gente. É interessante a gente compartilhar com outras pessoas, quanto mais pessoas a gente atingir, mais vidas a gente consegue transformar e você faz parte disso. Mais relacionamentos transformados. Exatamente, vamos lá. Beleza? Compartilha então, aí. Da nossa parte de ação, então, a gente falou do preparo e agora da ação. Primeiro, para você, quando for conversar com o seu parceiro, sintonizar na frequência dele. Se ele está mais agitado, você fica mais agitado. Se ele está mais calmo, você fica mais calmo. Se ele está falando mais rápido, você fala mais rápido. Uma dica para sintonizar na frequência do parceiro. Fale com ele, por mais que você não goste, mas faça um exercício de falar de coisas que ele gosta. Então, se o seu parceiro gosta de futebol, faz um exercício de ouvir ou de falar de futebol com ele. Por quê? Falar de um assunto que ele gosta, ele vai entender que você está na mesma frequência que ele, está sintonizado nele. A comunicação vai fluir, uma boa maneira de quebrar gelo, depois que... Se o relacionamento não tá indo, não tá com a comunicação tão fluida assim, a ponto de cada um só falar dos seus gostos, faz o esforço de falar de alguma coisa que o parceiro goste. A gente até anotou aqui alguns exemplos, por exemplo, comida. Se ele gosta de cozinhar, fala de comida com ele, mesmo que não seja o seu forte. Se ele gosta de academia, exercício físico, fala de exercício físico. Disso. Se a sua esposa gosta de leitura de algum livro específico, vai lá ler o livro para você conversar com ela, tá na mesma linguagem. Algum filme, alguma série, pega também, assiste essa série junto, mesmo que você não goste no primeiro momento, mas é legal para vocês terem uma conversa. Poxa, que legal, o que vai acontecer no próximo episódio? Olha, você acaba se conectando com aquilo que a pessoa gosta também. Você se conecta
Conecta com o que a pessoa gosta, entra na mesma frequência. Exatamente. A segunda dica foi, nós temos 5 sentidos e cada um tem um dos 5 sentidos, ele é mais predominante, você percebe o mundo muito melhor com ele. Então a dica é, entre visual, auditivo e sinestésico, você identificar qual dos 5 sentidos é o preferencial do seu parceiro e falar com ele utilizando esse sentido. Se ele é mais visual, você se fala numa linguagem mais visual. Se ele é auditivo, você usa música, usa coisas mais auditivas e não sofra caso ele não esteja olhando para você, porque ele percebe o mundo com os ouvidos. E se ele é mais sinestésico... Mais toque, mais carinho, abraço, isso comunica bastante também. Beleza? A terceira dica, então, é você fazer o que a gente chama... Essa é a chave para você... sabe aquela comunicação que você faz e que a pessoa não entende direito e vocês acabam cada um fazendo uma coisa e quando vê, mas eu falei isso para você e você não fez o que eu te disse. É aqui o segredo para você eliminar qualquer risco de ter essa confusão na sua comunicação. Eu aposto que entre você e o seu parceiro ou parceira já teve aquela situação que você falou uma coisa e a pessoa foi lá e fez outra e você fala, nossa, mas parece que eu falo grego com você. Às vezes pode até ser, né? Se você não está falando na linguagem da pessoa ali, se a pessoa é visual, se está falando numa linguagem auditiva ou contrário, às vezes para a pessoa realmente o que você falou foi grego. Mas quando isso não é o caso, o negócio fica meio confuso, meio dublado, essa técnica vai te ajudar muito. O nome técnico dela, e a gente fala aqui só para caso você queira pesquisar mais, estudar mais sobre isso, é backtracking. Também conhecido como rebobinar a fita. Essa é uma boa metáfora. Rebobine a fita e passe de novo. Repetição, lembra que a gente falou lá no comecinho da outra live, quem está no Instagram, a gente já está numa segunda live aqui, numa segunda leva, a gente falou sobre repetição. E aqui o backtracking entra para reforçar a repetição na comunicação e para você eliminar qualquer tipo de transmissão errada daquilo que você disse, confusão, e eliminar qualquer confusão no seu relacionamento. Backtracking funciona assim. Depois que você tem uma conversa, ou você faz um pedido para o seu parceiro ou para sua parceira, você vai repetir, mas com calma, com suave. Tem os suavizadores linguísticos também. Vai ser assim, você vai falar, olha, só pra ter certeza que eu expliquei pra você direitinho, né? Traz pra você. Só pra ter certeza que eu expliquei direitinho, que eu falei o que eu devia falar, foi isso. Backtracking é o que a gente tem feito aqui desde o começo da live. A gente fala um trecho e a gente fala, olha, a gente falou disso até agora. O que a gente faz é um backtracking, a gente volta a fita e faz uma versão da conversa mais resumida no final ou a cada trecho para ter certeza que a pessoa entendeu. E o ideal do backtracking mesmo é depois que se os dois estiverem sabendo já do conteúdo, sabendo da importância disso e querendo se transformar, é melhor ainda, sensacional. Você fala, amor, vamos fazer um backtracking? Comunica diretamente, Agora, se a pessoa não sabe, você tem que entrar com cautela, porque senão você pode acionar o reptiliano dela e dar confusão. Então, uma das coisas que eu falo, amor, eu não sei se eu te falei tudo que eu precisava falar, o que eu te disse? Aí ela vai falar, ela vai repetir, porque daí ela vai forçar, e daí você vai ver se é exatamente aquilo que você tinha dito para ela, que você comunicou, que você quis comunicar, ela vai te reforçar, se é aquilo ou não, que ela entendeu. É isso mesmo. Então, 2 maneiras de fazer backtracking, ou você falar, olha, só para ter certeza que eu te expliquei direitinho, que eu falei tudo que eu queria falar, assim, né? Foi isso aqui que eu falei, beleza? Não, beleza. Fez backtracking. Mas o ideal mesmo é que você consiga que a outra pessoa repita o que você disse ou faça um resumo do que você disse. Amor, como o Emerson falou, só pra ter certeza, assim, que eu falei tudo que eu te precisava dizer. O que eu falei? Você pode repetir, assim, só pra eu ter certeza que eu não esqueci nada? E suavemente pede pra pessoa, seu parceiro ou parceira, fazer o backtracking com você. Rebobinar a fita e falar de novo aquilo que você falou. Porque assim você elimina... Lembra do começo da live que a gente falou de ruídos de comunicação? Quando você faz o backtracking, quando você consegue que a pessoa repita o que você disse de maneira sutil sempre, ou que você repita no final, você elimina esses ruídos. Por quê? Você comunicou 2 vezes ali, ou de 2 maneiras, ou com um resumo, e resumos prendem bastante atenção, tá? Então, baita dica. Isso aí vai ajudar a resolver qualquer desses problemas de falar grego no relacionamento, sabe? Show. Próxima dica.
Então agora é dica mesmo, tá? É bem dica, tudo que a gente falou até aqui foi bastante técnico, então tem bastante conteúdo científico, se você quiser pesquisar e ver que funciona. A gente traz conteúdo da PNL para dentro do relacionamento e coloca isso de forma prática, dá exemplos para que você consiga aplicar também, não vire um negócio que só uns poucos conseguem. E agora são dicas mesmo de coisas que a gente foi percebendo e que ajudam bastante no nosso relacionamento. A primeira dessas dicas finais é: se você quer que o seu parceiro mude, ou se você quer que alguma coisa mude no seu relacionamento, você precisa começar. Tem que partir de você. Por quê? É muito difícil você obrigar alguém a fazer alguma coisa. Às vezes a gente quer isso, a gente quer tanto que a pessoa mude, que a pessoa seja desse jeito ou daquele jeito, que acaba não percebendo que o que a gente está fazendo é tentando obrigar o outro a fazer ou a ser de algum jeito. Exatamente. Mas isso não funciona em lugar nenhum, menos ainda no relacionamento. O que funciona de verdade? E a gente sabe disso e pode falar por experiência própria. Você começar a mudar. Se você quer que a comunicação melhore, você começa a melhorar a comunicação, a mudar o seu jeito e a dar o exemplo, porque exemplo é como uma história ali para o cérebro límbico. Funciona melhor do que qualquer conversa racional que você queira ter. E a partir do momento em que você muda, estão os dois aqui, né? Ali cheio de atrito, o relacionamento não tá legal. Quando você muda, você entra num outro nível. O que vai acontecer com a pessoa que ficou aqui para trás? É natural que ela queira estar no mesmo nível que você, porque você cresceu. Ela vai querer crescer também, não vai querer ficar para trás. E ela vai fazer isso de maneira inconsciente, você não vai precisar nem explicar. Logo, logo a pessoa já vai estar tentando se desenvolver e melhorar da mesma maneira que você. Porque vai perceber a mudança em você. A gente falou isso também na primeira live das linguagens do amor. Quando você começa a aplicar a linguagem do amor da pessoa, quando você começa a se comunicar de forma mais efetiva, ser mais gentil, cuidar para não acionar o reptiliano da pessoa, fazer coisas boas para ela, ela vai perceber isso. E quando ela perceber, aí que a verdadeira transformação vai começar. Então a transformação tem que começar em você. Você é o agente de transformação. Você que está aqui assistindo a live, entendendo esse conteúdo, querendo melhorar o seu relacionamento. E uma outra dica: não tenha pressa. Não tenha pressa, porque a transformação ela não acontece da noite para o dia. Vou começar a fazer isso hoje, amanhã o meu cônjuge, ou minha esposa, ou meu marido já vão estar mudados. Não. É tipo plantar uma semente. Você planta uma sementinha, você tem que todos os dias cuidar, regar, cuidar. Não descuidar, porque se você em algum momento descuidar e deixar a semente morrer, a planta morrer, já era, morreu. Pode ser que você tenha que começar Tem que plantar do zero de novo. Então, é legal você aprender essas técnicas e começar a mudar em você, tornar isso uma coisa natural sua, para que não fique algo forçado. No começo vai doer um pouco, vai ser um pouco difícil de implementar, pode ser que seja, mas pode ser que não também. Então, se você dedicar e se esforçar e começar a investir em você, que a gente falou aqui, invista em você, invista não é egoísmo você gastar um tempo com você, você vai estar investindo no seu relacionamento. Então, se você investir em você, começar a mudança, a transformação em você, você vai levar a outra pessoa para o outro nível junto com você, porque ela vai perceber as mudanças de você e vai começar a mudar também. E um dia ela vai chegar para você assim: nossa, o que aconteceu? Você está mudando tanto, está tão diferente. Aí você vai falar: não, eu estou acompanhando os conteúdos do pessoal da transformação, estou aplicando no meu dia a dia, no nosso relacionamento, e é muito legal. E aí ele vai ficar curioso, ou ela vai ficar curiosa, e vai vir também. E aí a transformação das duas partes vai acontecer. A gente tem até um sistema que a gente criou, né? A gente está montando mais conteúdos para atingir vocês de forma mais efetiva, e a gente montou um sistema lá que é o relacionamento, você. E daí a gente mostra isso, a gente vai mostrar mais pra frente em outra live, a gente mostra certinho qual é o impacto de você investir só em você. Então lá a gente mostra que se você investir 90% das coisas que você fizer no seu relacionamento for em você, você consegue mudar o seu relacionamento de forma incrível. Você só precisa dedicar 10% para outra pessoa e já vai ter a transformação. E ela vai se achar incrível. E ela vai achar incrível. Por quê? Porque quando você investe em você está investindo no seu relacionamento também. Automaticamente, beleza? Outra dica, então, de comunicação também... Essa também é incrível. Que é óbvia, mas não é dizer o que é óbvio. Às vezes, principalmente quem está em um relacionamento há bastante tempo, em relacionamentos longos. Isso a gente está falando de percepção. Às vezes a gente... mas
Ele já sabe que eu gosto assim. Ele já sabe que eu gosto daquele jeito. Já falei pra não deixar Já toalha. falei pra não deixar toalha. Ele sabe que eu amo ele, senão eu não estaria com ele. Ele sabe que eu gosto dele, ele sabe que eu respeito muito ele. A verdade é que, às vezes até sabe, mas tá tão lá no fundo, porque faz tanto tempo que você não fala, que em algum momento o seu parceiro ou parceira vai esquecer. Assim como nós esquecemos. Eu, por exemplo, esqueço de muitas coisas. Eu acredito que você também esquece de muitas coisas que o seu parceiro tá pedindo para você ou tá te dizendo. Então, isso acontece. Então, a dica aqui é: diga o óbvio. Diga sempre, mesmo que seja óbvio. Mesmo que você já tenha dito várias vezes, diga sempre aquilo, porque isso reforça até a repetição que a gente falou no começo da live. E diga sempre utilizando, e aqui tá uma dica que a gente ia passar para vocês na parte do reptiliano, mas acabamos pulando, que é: fale com o seu parceiro sempre utilizando suavizadores. Não fale, você fez isso, fez aquilo. Por quê? O que isso vai fazer? Vai acionar o reptiliano dele, modo defesa. Opa, tá reptiliano aqui, tá brigando comigo, vou lutar ou vou correr. E o que acontece com o parceiro? Ou ele retruca e vocês começam uma discussão, ou ele fica quieto no seu canto e ninguém se fala. Os dois são cenários ruins. E qual que é o ideal, então? Que você comece de maneira suave, para entrar ali na sintonia dele, que você utilize do que você conhece de linguagem do seu parceiro, que ele vai entender: vamos fazer alguma coisa. O que você acha da gente fazer isso? Que tal isso? Que tal se aquilo? São todos exemplos de suavizadores. Nossa, é interessante isso que você está falando. E se a gente também fizer isso? Em nenhum momento chegar e não, nada a ver. Não, nossa, de novo isso. Qualquer coisa que seja agressivo verbalmente. Prejudicial, que seja ofensivo. Evitar esse tipo de coisa. Por quê? Porque você vai acionar o reptiliano. Se você aciona o reptiliano, libera cortisol. Se libera cortisol, esquece, você perdeu a pessoa. Já era, você não consegue mais conversar. Tudo que você disser vai ser entrar por aqui e sair por aqui. E ela só vai escutar aquilo que ela quer escutar e vai te mandar mais palavras ruins, mais palavras negativas. E isso vai virar um ciclo. E vai acontecer do ponto. Você vai olhar só para o pontinho e não vai esquecer da parte todo. Exatamente. Beleza? E a última dica também, que alguém até colocou aí nos comentários, é: fale a linguagem do amor do parceiro. A nossa primeira live foi sobre linguagem do amor, porque a gente experimentou, a gente agiu sobre as linguagens do amor e realmente causa uma transformação incrível no relacionamento. Dr. Gary Chapman, que é quem escreveu os livros, estudou e pesquisou sobre as linguagens do amor, é sensacional. Se você tiver o livro, maravilhoso, leia. Se você não tiver, vai lá na nossa primeira live, que ela fala sobre as linguagens do amor. Tem artigo no blog também falando sobre as linguagens do amor, e tudo isso é para reforçar o quanto esse tema é importante, é relevante dentro de um relacionamento. Então, a nossa última dica aqui é: sempre fale a linguagem do amor do seu parceiro, exercite, porque você vai ver que se tem uma coisa que gera transformação no relacionamento, é amá-lo, amar o seu parceiro da maneira forma que ele gosta de ser amado. Exatamente. Beleza? Tá bom? E aqui, pra gente fechar, então, antes da gente encerrar aí com o desafio da live de hoje, uma dica para... A gente trouxe bastante conteúdo para vocês, muita coisa, de verdade, a gente reconhece isso. Tanto que a nossa live hoje até teve que virar 2. Qual que é a dica aqui? Como é muita coisa, às vezes quando a gente tá com muita coisa ali na cabeça, borbulhando, é difícil de você conseguir misturado colocar em com prática. Coisas do dia a dia e tudo mais. A gente sabe que às vezes vai pro córtex, às vezes não vai pro límbico. Então a gente faz um artigo que você ia falar? A gente vai liberar para vocês o artigo, acho que na descrição da postagem no YouTube também vai um resuminho, mas a principal dica aqui: pega ou o artigo ou o resumo que a gente vai colocar no YouTube, vai listando os conteúdos e divide ele, fraciona. Essa semana eu vou praticar só cuidar do reptiliano do meu parceiro para não acionar. Aí pratica até você ficar bom nisso. Semana que vem eu vou só me comunicar tentando metáfora. Aí pratica. Você não precisa gastar muito esforço, sabe? Às vezes um pouquinho por dia ali, 5 minutinhos por dia de você praticando cada um desses conceitos já vai ser suficiente para te tornar mestre nisso, um mestre de comunicação dentro do seu relacionamento. Para quem não sabe, a gente tem um grupo no Telegram que a gente manda áudios, e eu vou me comprometer aqui de mandar uma parte do conteúdo que a gente fez nessa live de hoje por dia para vocês refletirem e fazerem alguma implementação no relacionamento de vocês, tá? Eu vou mandar ali. Então, preparação, pessoal, cuidem com isso hoje.
Eu vou criar meio que um desafio e eu vou mandar aqui todos os dias até a próxima live um trechinho do que a gente falou aqui hoje para que vocês possam ir consumindo. Então, se você não está no grupo do Telegram, entra lá nesse grupo, tá? Que é o Transformação agora. E a gente tem o Lives Transformação. É importante que você entre nesse para consumir os conteúdos também de forma mais organizada. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa live e vai cortar tudo que é desnecessário aqui. Então, por exemplo, quando a gente trocou de transmissão, a gente vai tirar e vai organizar esse conteúdo para que ele fique condensado e da melhor forma possível para que você consuma, tá? E a gente disponibiliza lá dentro desse grupo. A gente não coloca mais aqui na rede social, no YouTube, por exemplo. Talvez a gente disponibilize alguns trechos, mas vai ser bem pequenos, tá? E vai estar lá disponível. Por que a gente faz isso? Para estreitar a relação com vocês. É importante que a gente saiba quem quer realmente transformar o relacionamento. Então, entrar nesse grupo não vai doer, não vai cair a mão, mas vai te ajudar no seu relacionamento, eu tenho certeza disso, tá? E a gente vai alimentando vocês com cada vez mais conteúdo e vai acompanhando por lá de forma mais próxima, ok? Beleza? Então, agora sim estamos acabando o conteúdo de hoje e a gente deixa aqui para você um desafio bem facinho essa semana, bem facinho mesmo, que é escolher uma dessas coisas que a gente falou aqui hoje, qualquer uma delas a que você mais se identificou, que você acha que vai ser mais fácil para começar. Nossa, esse aqui foi um insight e eu não tinha percebido isso pode mudar o meu relacionamento. Então pega essa coisa. Pratica essa semana, entra lá nas nossas páginas e marca a gente dizendo: eu sou um comunicador. Então, eu sou um comunicador? Ou comunicar para transformar. Essa é uma outra. Então marca a gente nas redes sociais com a hashtag Comunicar para Transformar. Marca nossa página e posta lá o que foi mais relevante para você aqui, que te deu um insight que você pode aplicar no seu relacionamento a partir de hoje, não é de amanhã e nem depois, porque só vai começar a transformação quando você realmente aplicar no seu relacionamento. Não esqueça disso. Beleza? Muito obrigada, pessoal. Obrigada pelo apoio de vocês, pelos comentários, pelas ideias, pelas dicas aqui de temas pra gente falar nas lives. É bastante importante esse contato de vocês com a gente também, até pra gente saber se a gente tá indo no caminho certo, tá de fato ajudando ou não. Então, obrigada de verdade a vocês que acompanharam a gente por essa mais de 1 hora, quase 1h30. E a gente se vê na terça-feira que vem, com outro conteúdo que ainda é secreto, é segredo, mas a gente vai liberando algumas dicas do que vai ser aí para vocês nas nossas redes sociais, no nosso site, enfim. Aí a gente vai disponibilizando à medida. A gente está melhorando. Hoje a gente já melhorou aqui a qualidade do vídeo e do áudio do YouTube. Quem está assistindo lá, vocês vão ver, na verdade, as lives editadas, que vai estar muito melhor. E vamos ver se a gente vai melhorando aí cada vez mais. Talvez aqui do Instagram. Ah, meu Deus, eu esqueço as palavras. A gente possa melhorar também cada vez mais. Mas é isso aí. Obrigada de coração. Um beijo para você. E a gente se vê na semana que vem. Até mais.